santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoando nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, assim como nós perdoamos a que nos temos pedido, Senhor. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, obrigado por ter nos abençoado poderosamente no decorrer desse dia, Pai. Obrigado por ter devolvido nosso fôlego de vida. Pai santo e justo, quero te apresentar esta congregação, te apresentar a tua ovelha, te apresentar o teu povo, Senhor, em braços de oração. Cada um de nós temos problemas diferentes, são todos iguais, mas temos problemas diferentes, Pai. Mas que nesta noite, Senhor, o Senhor venha te fazer presente no nosso meio, Espírito Santo, aleluia. A igreja é tua, o poder é teu, a majestade é tua, Senhor, aleluia. Te pedimos nesta noite que o Senhor venha tomar o primeiro e último lugar desta reunião, Pai santo e justo, aleluia. Bendito seja o teu nome. Nos enche nós da tua graça, porque a tua graça ela nos basta, meu Senhor, aleluia. Te revela para cada um de nós como verdadeiramente estamos na tua presença, se estamos verdadeiramente te agradando, Senhor, aleluia. Nos prepara, Senhor, aleluia, porque o Senhor está voltando para buscar o povo salvo. Ô Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Nós precisamos, Senhor, da tua graça, ser cheio do teu amor, cheio do teu Espírito Santo. E quem é cheio do teu Espírito Santo não tem tempo, Senhor, para estar, Senhor amado, se confundindo com nada deste mundo, se embaraçando. Pai santo e justo, aleluia. Quero te apresentar cada família, Senhor, nesta noite. Quantos estão desesperados? Quantos estão desacreditados? Quantos estão fracos, Senhor, aleluia, na sua vida espiritual, mas o Senhor é poderoso, Senhor, para revesti-lo de todo o teu poder, Senhor. Tu és poderoso para trazer de volta o primeiro amor, as primeiras obras, aleluia. Senhor, restaura, Senhor, a vida espiritual de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Aleluia, desperta os que dormem, meu Senhor da glória, o sono da indolência, meu Deus e meu Pai. Pai Santo, se estamos aqui é porque o Senhor nos escolheu. A Bíblia diz que antes de nós nascer, o Senhor já nos conhecia. Pai Santo e justo, eu sei que não é fácil, aleluia, servir o Senhor. Ninguém diga, Senhor, neste mundo que não peca, que não mente, porque já está pecando. E nós pecamos, nós erramos, quando é para a gente fazer o que nós não fizemos. E coisa que é para nós não fazer, nós fazemos. Pai Santo, mas usa da tua misericórdia para com nossas vidas. Pai Santo, abra nosso entendimento. Ô Espírito Santo, aleluia. Abra nosso entendimento para que a gente venha, Senhor amado, saber verdadeiramente discernir as coisas que vêm do Senhor e que não vêm. Eu sei, meu Pai, que não é fácil os problemas que a gente passa no dia a dia, mas a tua palavra diz que nós temos um advogado, aleluia, e tu, Senhor, não falha, tu não perde uma batalha, é tu que guerreia nossas guerras pelo amor de Cristo. Senhor amado, em nome de Jesus, vem cobrindo a tua igreja, Senhor, aleluia, com teu sangue, Espírito Santo. Ah, Senhor, que o teu povo possa chegar nesta casa blindada pela guarda real do céu. Pai santo e justo, abre as portas para aqueles que estão desempregados, aqueles que têm vontade de dizimar na tua casa e não podem. Pai santo, Senhor, para a necessidade da tua igreja, da tua eleita. Pois, Senhor amado, tu
mentira, Senhor, que o diabo coloca no coração das pessoas para querer nos degredir a nossa imagem. Pai Santo, nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai Santo e justo de misericórdia, usa da tua compaixão para com a tua igreja, porque tu está voltando para buscar um povo santo. Ah, Senhor, tira toda a divisória. Senhor, em nome de Jesus, opera o milagre, porque eu creio que o Senhor não mudou. O Senhor permanece o mesmo Deus do passado. É nós que mudamos. Senhor, forja o nosso caráter, Senhor. Aleluia, para a glória do teu nome. Nos ajuda naquilo que nós não podemos. Pai, nos dá força para que abandone aquilo que não te agrada, aquilo que não vem do Senhor. Nos ensina, meu Pai, a ser transparente. Pai Santo e justo de misericórdia. Abençoa, meu Pai, a comitiva que está na frente deste trabalho. Porque não é fácil. É muito fácil dizer que eu posso fazer melhor, porque eu não posso. Aleluia. Tu capacita, Senhor, para que a gente possa estar na frente de uma obra. Tu não traz ninguém despreparado. Pai Santo e justo de misericórdia. Então eu te peço nessa noite, Senhor, para cada um dos meus irmãos que está, Senhor amado, na frente desta obra. Dirige, meu Senhor, aleluia. Rebaixo, rebalabaixo, rebalabaixaia. Meu Senhor da glória, dirige, meu Deus, os passos dos teus filhos. Dá, meu Pai, visão ampla para fazer o melhor para ti, Senhor. Deus Santo, eu quero te apresentar, Senhor amado, os pastores. Quero te apresentar cada um, Senhor amado, que te possa encher cada vez mais do teu Espírito Santo, da tua visão, da tua palavra, para que a tua igreja não possa ser contagiada através da tua palavra. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para dirigir esta obra, Senhor. Ajuda a nossa pastora. Tu sabe que ela precisa, Senhor. Aleluia. E só quem pode verdadeiramente ajudar naquilo que ela precisa, que ela necessita, é o Senhor, meu Pai. Por mais que a gente venha fazer algo, mas eu creio, Senhor, que a tua ajuda vale muito mais do que a nossa. Pai Santo e justo de misericórdia, abençoa minhas irmãs, Senhor, deste círculo de oração. Pai, recompensa a cada passo, meu Deus, que elas dão para a tua casa. Cada um, Senhor amado, que se coloca na brecha, que se coloca na posição que nem Abraão, Senhor, porque tu disse para Abraão: ser perfeito e anda na minha presença. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Senhor amado, em nome de Jesus, que nós possamos estar na torre de vigilância, Pai Santo, e que o Senhor venha verdadeira fazer de nós um vaso nas tuas mãos, Senhor. Como tu fizeste aquele vaso na mão do oleiro que se quebrou, e dali o Senhor fez um novo vaso, porque tu és o oleiro. Pai Santo e justo de misericórdia, em nome de Jesus, abençoa nossas crianças, abençoa nossos jovens, nossos adolescentes. Oh, meu Deus e meu Pai, faz uma juventude valente e valorosa na tua casa. Tira toda a timidez, Pai querido, que há no meio da juventude, da adolescência. Enche cada um do teu Espírito Santo, batiza com fogo e com teu Espírito Santo, Senhor, esta mocidade da tua casa. E eu entrego a ti, Senhor, todos os problemas, todas as causas impossíveis, que o Senhor possa, meu Pai, resolver, enviar pessoas verdadeiramente capacitadas para resolver os problemas, as causas na justiça, porque o Senhor é o nosso advogado. Pai Santo e justo, eu creio na vitória das minhas irmãs, dos meus irmãos. Pai, abençoa cada lar representado nessa noite. Entra, Senhor, com a providência, entra com a salvação, com a restauração. Deus alegra, Senhor, a cada lar.
mentira, por causa de calúnia, por causa de levante. Meu Deus, usa da tua misericórdia para com teus filhos. Abençoa os porteiros da tua casa, porque tu sabes, Senhor amado, o quanto eles são importantes para ti. Meu Pai está naquela porta. E só quem pode abençoar, meu Pai querido, é o Senhor, meu Pai, a honrar eles de uma forma muito especial. E assim, Pai, permanece conosco, trabalhando na nossa vida, nos ajudando a ver, a entender verdadeiramente os teus projetos, os teus planos na nossa vida. Te revela para cada uma de nós como é que tu queres que a gente venha fazer, Senhor, porque nós precisamos de ti, Pai. Abençoa o meu assim, abençoa meus filhos, Pai. Traz de volta para o teu capricho. Deus, eles são teus, minhas filhas são tuas. Pai Santo, entrega na palma das tuas mãos, porque a nossa vida está na palma das tuas mãos. E muito obrigado em nome do Pai. Te agradeço em nome do Filho. Louvo o teu nome em nome do teu Santo Espírito. E essas vezes te peço, crendo na vitória da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos que se fazem presentes aqui nesta noite, que vem receber a palavra do Senhor, o louvor. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Eu queria chamar a irmã Valmira para cantar 2 louvores aqui para nós. Saúde para a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo para mim. Quero a ti dar louvor, pois és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, oh eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus grande consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação e dar tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Deus, 26. aleluia. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os
Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor. Jeremias 22, 8 e 9. Jeremias 22. Muitas nações passarão por esta cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com esta grande cidade? Então lhes responderá: porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses e serviram. Senhor Deus, Pai, a tua palavra nos surpreende a cada momento, Senhor. Eu estava aqui pensando, nem tinha nada para que iria ser chamado, e quando eu abri a minha Bíblia foi justamente nesses 2 versículos. E isso aqui nós estamos vendo, a realidade aqui. Mas eu te peço, Senhor, toma conta da nossa cidade, derrama sobre ela uma unção de cura espiritual, Senhor. Nos guarda, Senhor amado, para que possamos continuar firmes contigo, Senhor, até a tua volta, até o teu arrebatamento, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, nos fortalece na fé, Senhor, e toma conta de cada um. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, tem alguém que queira contar um testemunho hoje aqui, glorificar o nosso Deus, do que Ele tem feito nas suas vidas? Não perca a oportunidade que está dando de você glorificar o nome do Senhor, de você contar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Glória a Deus. Meus irmãos, se não tem ninguém para contar um testemunho, eu queria aqui hoje, ontem foi aniversário da Laurinha. Ela completou 10 anos ontem, né? E a Laurinha é a nossa cantora mirim aqui do Círculo de Oração. Né, Laurinha? Eu queria deixar uma mensagem hoje aqui para a Laurinha. Diz assim, o Salmo 127, Laurinha, diz assim, verso 3, 127, verso 3. Tá, meu irmão? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Viu, Laurinha? Você é a recompensa do Senhor para sua mãe, para sua avó. E também eu trouxe Lucas 2,40, versículo 2, verso 40, que diz assim. Lucas 2, verso 40. Diz assim, ó. O menino crescia, eu digo a menina crescia, fortalecia-se e se enchia de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele ou sobre ela. Viu, Laurinha? Eu vejo essa mensagem em você. Eu vejo a cada dia você se esforçando para o Senhor. Eu vejo Ele te enchendo de sabedoria, porque do seu tamanho, é poucas crianças que têm esse desembaraço, essa desenvoltura para pegar o microfone, contar o seu testemunho, cantar para o Senhor. Então eu vejo isso em você, Laurinha. Então você é uma herança do Senhor, Laurinha, cheia de sabedoria, de alegria e do poder de Deus. Que você continue crescendo no amor de Deus e que a graça de Jesus brilhe em sua vida, guiando seus passos e abençoando cada dia a sua preciosa vida. Meus irmãos, eu queria que vocês ficassem de pé, que eu quero fazer uma oração agora pela Laurinha, tá? E coloque a mão aí na direção dela aí. Vamos fazer essa oração por ela. Pai querido e amado, eu te apresento a Laurinha em braços de oração, Senhor. Junto desta igreja que ora comigo nesta noite, Senhor. Pai querido e amado, ela completou mais um ano de sua existência. E este vaso precioso tem te oferecido a ti louvores de gratidão e de amor. Quão grande é a sua dedicação a ti. Hoje eu quero te ofertar a ti a sua vida. Cuida preciosamente deste vaso, Senhor. Sara, paizinho querido, a sua coluna e tudo que parecia ser restaurado no seu corpo, Senhor. Que a tua palavra afirma em Lucas 1,31, porque para Deus nada é impossível. E nós cremos nesta palavra, Senhor. Que o Senhor te guarde de todo o mal e te proteja em todos os teus caminhos, desde agora e para todo sempre. Que você seja sempre um exemplo de bondade e que a sua vida seja repleta de alegria e de amor de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te dando saúde, alegria e muita sabedoria para tu crescer feliz. E que você tenha sempre um coração puro e cheio de fé e de amor. E que a luz divina ilumine cada passo da sua jornada. Que Jesus te abençoe com bênçãos abundantes. E que você cresça em sabedoria e em graça, tornando os seus dias mais vitoriosos, sabe? E enchendo o seu coraçãozinho de alegria. E que você nunca perca a essência de ser uma criança e a capacidade de se maravilhar cada dia mais aqui na presença do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Laurinha, receba esta lembrancinha aqui do nosso ciclo de oração, por você contribuir com o nosso ciclo de oração. Aleluia. Amém. Agora nós vamos fazer a oração pelas ofertas, tá? Quero chamar a Laurinha, com a avó dela, que eles vão cantar um louvor aqui pelas ofertas, tá? Meus irmãos, tira a sua oferta aí, vamos orar. Pai querido e amado, recebe neste momento a nossa oferta, Senhor, fruto de gratidão a Ti por tudo, Senhor, que nós temos concebido de Ti. Que a nossa oferta, Pai, seja uma oferta de gratidão fiel por todos os bens e bênçãos que Tu nos tem concedido no decorrer das nossas vidas, Pai. Dá-nos discernimento, Senhor, para compreender o verdadeiro sentido dessa gratidão a Ti, Senhor. E fé para acreditarmos, Senhor, que Tu amas quem dá com alegria, Senhor, na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, amém. Aleluia. Glória a Saudamos a Deus. igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, já teria desistido É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Eu não Teria força pra seguir. dias de enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi. Esse já era, não vai conseguir. Numa vida dor eu chorava Sozinha, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé. ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você.
dia como outro qualquer. Vezes que a gente quase perde a fé. Ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu quem te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo descendo pra tudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É o meu tempo certo de fazer. É o meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade e poder. É a minha mão que me fecha. É a minha mão Que leva e traz. com uma palavra eu mudo a história. Faço revelar o reino de paz. É a minha mão que Vai te guiando, é a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. é a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Aleluia! Agora nós vamos ficar todos de pé para nós louvarmos ao Senhor. Glória a Deus. Com uma outra canção. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podemos colocar a letra aí. Por toda a minha vida, por toda a sua vida, nós sempre vamos louvar o Senhor. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a tempestade. Aleluia. Sempre vamos louvar o Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois não foi a tua vida e nunca me cansarei.
te abençoando, viu? Não quero te ver ainda louvando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu queria chamar o pastor Romero, que vai nos trazer a palavra, hoje o nosso alimento aqui na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Esse alimento que ele vem trazendo aí para nós, venha cheio de coisas, Aleluia, glória de a Deus. bênçãos. Pai, Senhor, Pai querido e amado, aqui está, Senhor, teu servo, Senhor. Usa ele poderosamente nesta noite para falar conosco, Senhor, porque a tua palavra é isso, é alimento para nós, Senhor, para nossas vidas todos os dias, Pai. E que essa palavra venha falar profundamente aos nossos corações nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom nós já ouvirmos a voz do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus, por meio das orações, das petições, das intercessões, dos louvores, das ações de graça em favor dos irmãos que felicitam, né, como a nossa pequena gigante Laurinha. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu não sei se nós temos aqui algum irmão ou irmã que ainda vai entregar uma instrução bíblica. Nós estamos ali após aqui o culto apóstolos para receber. Graças a Deus nós já temos um grande percentual de irmãos que já entregaram a manuscrição e falta pouco para nós concluirmos e fazermos um encadernamento e realizarmos esse memorial na casa do Senhor. Amém? Graças a Deus. Bem, a palavra que o Senhor colocou no meu coração está ali em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 5, nós vamos ler 11 versículos. Amém? Nós vamos ler capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. É o que é intitulado de as bem-aventuranças. Olha, esse movimento de você buscando o texto sagrado, abrindo a sua Bíblia, folheando a Bíblia, eu fico a imaginar um movimento assim quântico, espiritual, celestial, coisas, virtudes saindo da palavra de Deus. Parece naqueles filmes de contos, amém? Coisa muito poderosa saindo da palavra de Deus. Diz assim, vamos lá, Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o 11. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Vamos assentar em nome de Jesus. No capítulo 5 nós começamos o Sermão do Monte. Ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, e Jesus finaliza o Sermão do Monte trazendo aquela conclusão sobre os dois construtores, o construtor sábio e o construtor tolo. E aqui nesses dois capítulos Jesus vai discorrendo muitos fundamentos do reino de Deus, vai discorrendo sobre oração, sobre oferta, sobre divórcio, sobre vários assuntos que traçam os princípios do reino de Deus.
Mas ele começa aqui com as bem-aventuranças. E quando eu leio a palavra do Senhor, que nos dá o título de O Sermão do Monte, mas quando eu vou ler o capítulo 5, a palavra de Deus diz que Jesus, vendo as multidões, ele sobe ao monte, e como se assentando, chegaram-se os seus discípulos, e ele passou a os ensiná-los, dizendo. Então perceba, o movimento de Jesus, esse movimento de Jesus de subir ao monte, subir aos lugares altos, subir realmente às coisas altaneiras, de maneira geográfica, de maneira terrena, ele buscar a verticalidade, buscar as coisas que são do alto. Mas a palavra nos diz que é um sermão, mas eu fico meio a sondar o Espírito Santo de Deus. Os irmãos há de convir comigo que quem vai dar um sermão dificilmente senta. Geralmente os sermões que nós ouvimos é feito de pé, do púlpito, ou de um parlatório, ou do parlamento, e sempre você está em uma estatura maior do que os ouvintes. Mas Jesus aqui já bagunçando no bom sentido, né? O meu entendimento, Jesus se assenta. E ele passa a ensinar. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O pastor está dando já um código ali no movimento. Então, ele pega o que é do céu e já começa a trazer na horizontalidade, promovendo ali uma perspectiva de igualdade. E o rio que sai dos seus lábios começa a fluir. Amém, meus irmãos? E ele começa dizendo, olha, bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Enfim, Jesus começa ali a discorrer essas bem-aventuranças. Mas nessa noite, no tempo que nós temos, eu queria conversar com os irmãos a respeito da segunda bem-aventurança. E qual é a segunda bem-aventurança? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu ouvi uma palavra durante a semana passada e essa palavra foi o estopim para me levar a esta meditação. E quando nós vamos ampliar este bem-aventurados que choram, olha só que coisa incrível. Nós sabemos, por exemplo, que o nosso nascer está vinculado ao choro. Amém? Quando nós nascemos tem que chorar, porque se não chorar dá uma palmadinha nas nádegas, tem que chorar, que é para simbolizar que está vivo. Amém, irmãos? Então perceba como o choro está inerente ao nosso viver, desde o nascedouro. E quando nós vamos caminhando pela vida, nós continuamos a chorar, não é verdade? Nós choramos pelo peito, pelo gargalo, nós choramos pela mamãe, nós choramos pelo papai, nós choramos porque começamos a engatinhar, choramos quando começamos a andar, cair. Choramos pela água, choramos com frio, choramos quando o dentinho está nascendo, choramos e vamos chorando. E a vida é uma vida de sucessivos choromingos, amém? Sucessivos choros. Mas o interessante é o seguinte, é que quando nós entramos em uma idade um pouco mais madura, esse choro, ele ultrapassa a linha da física, do sentido, do biológico, da dor, da necessidade. Esse choro, ele começa a entrar na região da alma. Amém? Nós começamos a chorar por sonhos, por desejos, por vontades. Nós começamos a chorar pelos primeiros pequenos relacionamentos afetivos que nós temos ali na adolescência e que para nós é o relacionamento da nossa vida e de repente não é bem assim, mesmo pautado pela palavra de Deus, amém? E aquele ligeiro relacionamento afetivo se dissolve e nós vamos, enfim, esse choro começa a adentrar em regiões da alma. E isso vai ficando cada vez mais acentuado, mais grave. Nós choramos por insucesso. Nós choramos, por exemplo, porque nos dedicamos o ano todo a estudar e passar no Enem, e quando chega o resultado não vem conforme aquele que nós queríamos. Nós choramos pela perda do emprego.
Nós choramos porque empreitamos e nos esforçamos, por exemplo, na construção de um negócio, de uma empresa, e de repente, por cargas d'água, por um movimento como nós temos atual no Brasil, a empresa vem a pique, a empresa entra em concordata, entra em falência. Amém, meus irmãos? E assim a nossa vida, quer queiramos ou não queiramos, nós estamos inseridos no mar de lágrimas, muitas vezes. E nós vamos chorando cada vez por coisas ainda mais complexas. Nós choramos por frustrações, nós choramos por repúdio, por abandono. Nós choramos por traições, por infidelidades. Amém? Nós choramos por injustiças. Nós choramos por apunhalada pelas costas. E assim, nós choramos. Amém? Mas nós também temos aqueles choros de tolice, de birra. Nós também temos, por exemplo, o choro falso, aquele choro de jacaré. Amém? O jacaré dizem que ele chora quando ele está cheio, né? Amém? Até tem um ditado lá no interior que diz assim: olha, o crocodilo engoliu o boi. Como? Não sei, mas está dentro da barriga do jacaré. É mais ou menos quando alguma coisa acontece que nós não temos como explicar. Um crocodilo engoliu um boi ou uma cobra. Como? Não sei, mas está lá dentro da boca dele e ele está gaguejando. Então são coisas inexplicáveis, mas acontece. Nós temos o choro de crocodilo, nós temos o choro artístico, por exemplo, que os artistas colocam aqueles pozinhos para sensibilizar os olhos e ali gotejar as lágrimas nas encenações. Nós temos antigamente, já agora nós estamos um pouco mais diminuídos esse movimento, mas nós tínhamos, alguns irmãos aqui de Cães Brancas podem concordar comigo, nos velórios nós tínhamos as carpileiras, não é verdade? Que eram pagas para chorar nos velórios de algumas autoridades. E assim nós temos estes choros. E quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia corrobora também conosco que muitos personagens bíblicos choraram. E um fato interessante, antes de nós entrarmos nos personagens bíblicos, diz a medicina que quando nós choramos, o nosso corpo, a nossa química, o nosso organismo libera uma química, se eu não me engano, é encefalina o nome. E essa química, ela anestesia o nosso organismo. E por isso vem também, biologicamente, explicado o fator da catarse. É por isso que quando nós entramos num choro compulsivo, quem já entrou aqui, após cessar esse choro, você sente como se todo o seu corpo tivesse anestesiado. Amém? Então nós temos esse processo. Mas quando nós vamos para os personagens bíblicos, nós temos vários personagens que choraram. Por exemplo, nós temos Ana que chorou e foi até confundida pelo sacerdote Eli a motivação do seu choro. Ele pensou que ela estivesse como uma louca, como uma indecente, como uma pessoa que já estivesse em sandice. E não, ela chorava pela sua infertilidade e por toda a consternação que isso trazia à sua casa. Amém, meus irmãos? Nós temos Davi que chorou pelo seu primeiro filho que veio a óbito, o filho com Batseba. Ele chorou 30 dias de luto. Mas após os 30 dias ele se recuperou no Senhor e se levantou e foi em frente. Nós temos tantos outros que choraram. Nós temos, por exemplo, nosso próprio Senhor em João 11:33, se me falha a memória, que é o menor versículo bíblico que diz: Jesus chorou. Quando ele chegou a Betânia, que Lázaro já era morto. Nós temos Paulo, quando vai se despedir em Atos, chama os presbíteros de Éfeso para se despedir dele na região de Mileto, quando o barco encostou. E quando eles chegaram ali, eles se abraçaram, diz a Bíblia que eles choraram muito. A despedida, a saudade. Amém, meus irmãos? Qual outro evento que nós temos de irmãos bíblicos que choravam? Nós temos, por exemplo, Esaú. Quando vendeu a sua primogenitura, diz a Bíblia que mesmo chorando ele não alcançou misericórdia. Jeremias, o profeta, chorando. Então nós estamos aí repletos de personagens que choraram. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, por exemplo, alguns textos que não está escrito a palavra choro, mas entre
intrinsecamente o Espírito Santo nos outorga a saber que ali tem choro. Por exemplo, um versículo muito usado por todos nós, muito usado e conhecido, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Então, cá para nós, irmãos, vamos fazer um algoritmo matemático. Buscar a face do Senhor, humilhado, orando e se arrependendo, vocês há de convir comigo, que aí tem lágrima. Amém? Glória a Deus. Louvado, se não tem como se humilhar na presença de Deus, buscar o Senhor, orar, suplicar e se arrepender dos pecados e não ter muitas lágrimas. Voltando a Davi, o Espírito Santo me traz a memória aqui. Davi escreve um salmo que ele diz que ele faltava se afogar na sua cama de tanto eram as lágrimas por conta do pecado oculto que ele tinha. Amém? E perceba, quando nós chegamos em 2 Crônicas 7,14, que a palavra de Deus nos diz que devemos nos humilhar, buscar ao Senhor, orar e nos arrepender, que Ele sarará a nossa terra, nós temos um outro versículo paralelo com este, que em Esdras e Neemias, quando o povo começa a restabelecer o altar e o templo, os anciãos vendo os jovens trabalhando novamente nas coisas de Deus, diz a palavra de Deus que eles choraram. E choraram muito. Amém? Quantas coisas nós temos para chorar, meu Deus? Qual é a área do nosso país que não tem motivo de nós derramarmos oceanos de lágrimas? Não quero ser pessimista nesta noite, mas não posso deixar de ser realista. Qual é a área da nossa nação que não está mergulhada na corrupção? Escândalos atrás de escândalos. Está aí o Banco Master. Outrora tivemos as lojas americanas com maniquietações contábeis, movimentações contábeis para deflagrar um resultado que não existe. Agora o grupo, não posso nem falar grupo que está sendo filmado, né? Portanto, tem que manter. Outro grande grupo varejista no Brasil com uma movimentação contábil que sumiu bilhões de dólares. Está aí o Banco Master, acabei de falar, né, com envolvimentos com políticos, o pastor até está argumentando comigo, até com outros segmentos da sociedade. Bilhões derretidos daquele irmão Salles, que era da área bancária, em um dia. Bilhões. E paz, meus irmãos, a prisão do diretor do banco, inclusive, foi vazada, teve que haver uma espionagem da espionagem, uma contra-espionagem, senão ele fugiria. E houve uma espionagem da espionagem para poder capturar no aeroporto. E os irmãos estão aí acompanhados em questões de 2 ou 3 dias. Ele está solto pela porta da frente, num horário que não se costuma soltar, com um carrão que vai aonde não é permitido ir, e ele sai soltinho da Silva. Amém? E sob sigilo o seu aparelho telefônico. Dizem alguns que a Polícia Federal ficou estarrecida com tudo que encontrou. Ele está solto. Amém, meus irmãos? E o escritório que advogou por ele é o escritório de cônjuge de um dos membros do STF. Agora o INSS. Bilhões de reais. Irmãos e irmãs aí, aposentados, que pouco até sabem escrever, que qualquer 50, 70 reais descontado no seu benefício é muito dinheiro e nunca fizeram empréstimo nenhum. Bilhões de reais subindo. Tivemos aqui agora a COP30 com tantas coisas também, então nós temos muitos motivos para chorar. Na nossa casa, na nossa igreja, no nosso casamento, com os nossos filhos, eu sei que aqui nesta noite tem muitas lágrimas. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por último, agora não poderíamos deixar de dizer, quando o escândalo chega na casa do Senhor, mas é bíblico, diz a palavra do Senhor, que a justiça do Senhor começará pela sua casa. E mais do que motivo de nós sapatearmos e fazermos festa, isso é motivo de nós termos misericórdia. Amém? Porque quem tem discernimento espiritual sabe o que vem quando o mal chega no altar. Quando a corrupção chega na coisa santa, não que ela toque, mas quando ela entra nos lugares santos,
Porque o santo é puro, é intocável, é imaculado. Mas quando ela entra nesse ambiente simbólico, nesse ambiente de construção de Deus, sabendo todos os maus que isso pode trazer. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós temos muitos motivos para chorar. Nós temos também um outro fator muito interessante, ao mesmo tempo complexo e complicado, que é a morte do choro. Como eu falei, quando nós choramos, o nosso organismo libera um hormônio que é esse hormônio do anestesiamento. Mas nós também temos pessoas, e talvez até nós mesmos, mas nós conhecemos pessoas na família, no círculo de amizade, na igreja, que de tanta pancada na vida, de tanta crueldade, de tanta dificuldade, já estão insensibilizados para as lágrimas. De tanto a vida ser uma distopia, uma coisa tão difícil, com tanta guerra, com tanta luta, com tanto machucamento, parece que já criou uma couraça assim que já não consegue mais fibrilar os olhos, as pálpebras e sentir aquele colírio santo descendo dos olhos e lavar a alma. E isto é extremamente complicado também, porque nós ficamos insensíveis, nós ficamos duros. E Jesus disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém? Nós temos em outro texto bíblico Tiago pedindo para que nós transformemos os nossos júbilos em lágrimas. Transforme a alegria de vocês em lágrimas. É mais ou menos como esse tempo que nós estamos vivendo. Mas também nós temos o choro da alegria. Nós temos o choro da conquista, nós temos o choro da aprovação no Enem, nós temos o choro da conquista do emprego, nós temos o choro da abertura da empresa, nós temos o choro da aprovação no concurso público, como foi a irmã Noemi. Quantos vídeos nós não temos que as pessoas começam a esperar ali o nome do aprovado e de repente quando chega, Romero Santos da glória a Deus, passou e nós não nos aguentamos de emoção e começamos a chorar, não é verdade? Nós temos o choro do nascimento. Quanta alegria, nós temos o choro da alegria, da conquista, daquela sensação de missão cumprida, de trabalho bem feito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Do objetivo alcançado. Nós temos esse choro do regozijo. Nós temos esse choro da alegria. Nós temos o choro, por exemplo, da justiça, como foi a viúva que pleiteou junto ao juiz pela sua causa. Nós temos o choro da aposentadoria conseguida. Enfim, nós temos o choro não só de tristeza, nós temos o choro da alegria. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite o Senhor nos trouxe uma palavra que ele diz: ó, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Existe um choro que, apesar dele ser um choro de lágrimas, ele é um choro espiritual. Ele é um choro das coisas espirituais. Ele é um choro das coisas do céu. E é exatamente esse choro que Jesus está falando aqui. Existe um choro que é o choro do salmista, como ele diz: olha, bem-aventurado aqueles que saem a chorar e semear, porque eles voltarão com os seus feixes. Existe um choro que é um choro das coisas espirituais. Existe um choro que é um choro da sensibilidade espiritual. E nesta noite o Senhor diz para nós que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Sabe, meus irmãos, tem essas lágrimas que você tem derramado há tantos anos, e o Senhor hoje tem um consolo para você. O Senhor tem um consolo, o Senhor tem um lenitivo, o Senhor tem uma ressignificação para todas essas lágrimas que são espirituais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, se a palavra é a semente da razão, se a palavra é a semente da cognição, da razão, a lágrima é a semente da alma, do gemido. A lágrima é a semente daquilo que diz a palavra do Senhor, que quando nós não sabemos o que falar, não sabemos o que dizer, que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Amém?
O choro de Deus, com Deus e por Deus, é certeza de consolo em nossa alma. Existe um consolo especial daqueles que choram pelas coisas de Deus. Eu sei que nesta noite tem muitas lágrimas aqui. Tem lágrimas pelas questões mais variadas possíveis. Tem lágrimas por casamentos, tem lágrimas por filhos, tem lágrima por maridos, por esposas, tem lágrimas por luto, tem lágrimas por saúde, tem lágrimas por filhos, tem lágrimas por filhas, tem lágrimas por desaventuranças, tem lágrimas por crises instaladas no seio familiar, tem lágrimas até por injustiças, como foi orado aqui no início do culto, tem lágrimas por injustiças, por falsos testemunhos, tem muitas lágrimas aqui nessa noite, amém? Mas o Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor, Ele nos garante que aqueles que choram são bem-aventurados, porque serão consolados. Sabe, meus irmãos, Apocalipse diz que todas as nossas lágrimas são colocadas numa taça no céu. Suas lágrimas não têm sido em vão. O Senhor tem colhido cada lágrima. Imagina você, o Espírito Santo, colher as suas lágrimas. E nesta noite dizer a você que você é bem-aventurado porque você está chorando. Você está gemendo pelas coisas de Deus. Você está gemendo pelo reino de Deus. As bem-aventuranças que o Senhor começa a falar aqui no Sermão do Monte, meus irmãos, não são umas bem-aventuranças circunstanciais. Perceba, são umas bem-aventuranças de condição humana, de natureza, de quem eu e você, nós somos em Deus. Perceba que todas as bem-aventuranças são bem-aventuranças de características que o Espírito Santo vai nos condicionando. Humildes de espírito, mansos, os que choram, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça. Amém? Glória a Deus. Há um consolo do alto para as suas lágrimas. Há um consolo, há uma bênção, há um lenitivo do alto para as suas lágrimas, sabe? E você está no lugar certo. O círculo de oração eu tenho comigo em Deus, que é este lugar aonde nós podemos tirar as nossas couraças, aonde nós podemos às vezes tirar as nossas vestimentas, no bom sentido falando, e nos despirmos diante de Deus. É o lugar onde nós colocamos as nossas chagas, como Naamã que se despiu ali diante do Rio Jordão. É um lugar onde nós podemos expor em Deus as nossas lepras, as nossas dúvidas, as nossas tensões, as nossas desaventuranças, as nossas frustrações, os nossos erros, o mal que fizeram contra nós, as nossas culpas, as nossas vergonhas, as nossas dores. É um lugar onde nós podemos chorar. Que tem consolo. Quem promete é o Senhor, amém? Oh, louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa, como nós dissemos aqui, que às vezes existem circunstâncias que já não nos permitem mais colocar as lágrimas como sementes para fora. Existem lágrimas que caem para dentro. Existem lágrimas que já não saem para fora, mas elas correm para dentro do coração. E o Espírito Santo, que através do salmista disse: aonde tu poderás se esconder de mim, no alto ou no baixo, ele diz nesta noite, parafraseando: mesmo que tu não coloques tuas lágrimas para fora, para mim colher, eu estou em ti, eu também colho as que tu coloca para dentro. Amém? Aleluia. Eu conheço os teus gemidos mais íntimos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer nesta noite que se você começar a ter certeza que o Senhor colhe as suas lágrimas, que o Senhor ouve o seu gemido, e se nós, os humanos chamam de catarse, mas nós chamamos de presença de Deus, quando você sai deste lugar de choro, de lágrimas, de confissão, de quebrantamento, de arrependimento, você sai anestesiado, não só o seu corpo, mas a sua alma, o seu espírito. Amém? Nesta noite, você que tem chorado por várias situações, tem chorado pelo Brasil, tem chorado pela igreja, tem chorado pelos sacerdotes. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você não tem se alegrado com o que tem acontecido. É impossível se alegrar com a situação que está posta sobre a nossa nação. É impossível. E você diz: Senhor, eu já choro tanto pela minha retaguarda, pelo meu back-office, pelos meus problemas.
aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas é o Espírito Santo que chama homens a se convocarem na brecha. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, o Espírito Santo está aqui hoje colhendo suas lágrimas. O Espírito Santo está aqui hoje colhendo seus gemidos, amém? Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Cada lágrima sua, ainda que você não entenda, ela tem um significado no céu. Como nós falamos, se as palavras têm um significado para a razão, para a percepção da razão, as lágrimas têm um significado para a alma. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamar o pastor para estar orando, queria que você ficasse de pé. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, para nós não nos delongarmos. Coube a mim até aqui, amém? Glória a Deus, há consolo, bem-aventurados que choram. Se tiver vontade de chorar, meu irmão, vá para o seu quarto e chore, derrame as lágrimas, porque há consolo para os que choram. Aleluia, graças a Deus, que maravilha, bendito é o nome do Senhor. Eu quero só destacar uma coisa, amados. A gente não pode perder um detalhe do culto. E às vezes alguns detalhes passam e a gente não guarda, não memoriza. E eu quero chamar a atenção da memória de todos para gravar a leitura bíblica de hoje. Jeremias 22, 8 e 9. Marque isso, guarde isso, leia mais em sua casa, leia orando. É difícil até da gente ter uma interpretação deste texto aqui agora. Agora, o pastor Romero já tocou alguma coisa, mas a gente ouve muito falar que já é bom a gente estocar alimentos, estocar alguma coisa. Hoje começa a greve dos caminhoneiros. O agronegócio também vai estar acompanhando. Multidões vão estar no próximo domingo às ruas. Está sendo chamada uma convocação, não sei se para esse domingo agora, mas é uma coisa muito interessante. Por isso eu peço, releia este texto, ore antes de ler, ore depois de ler, deixa Deus falar alguma coisa e a gente precisa estar atento, e alguma coisa está para acontecer. Então prepare-se, esteja pronto, esteja ligado. Alguns fatos estão querendo nos distrair, estão querendo mexer com as nossas emoções, estão querendo fazer a gente estar falando o que não deve, pensando no que não deve, julgando como não deve, e precisamos estar atentos, e principalmente sobre nós e nossa casa, sobre a nossa congregação. Eu louvo a Deus que por tantas coisas que têm acontecido, nós aqui na congregação estamos em paz. Estamos em paz. Mas tem congregações aí que estão alvoroço, está difícil. E a gente não pode se perder nesse tempo. Precisamos estar juntos, precisamos estar unidos, precisamos estar prontos, preparados, louvando a Deus com serenidade no coração. Nossas lágrimas sejam lágrimas de amor, de misericórdia, de louvor a Deus, de gratidão a Deus. Mesmo sentindo dores, mesmo que sejam lágrimas de dores, de luto, de tristezas, mas vamos estar com o coração na mão de Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, quantas das vezes, ó Deus, a gente escreve esses bilhetinhos nesse papel vermelho e o coração já está chorando, Senhor. Parece que as lágrimas querem sair pela ponta da caneta, como se fosse tinta para escrever nesse pedacinho de papel. As lutas, os momentos difíceis, as dores, as angústias, as necessidades, os apertos, as dificuldades, os embates, a canseira, o ficar sem forças, as prisões. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Ti, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Para
alguns teus às vezes já não tem mais palavras, e o que sobra é o gesto de escrever alguma coisinha nesses pedacinhos de papel, Senhor. Ó Deus, ó Pai, mas Tu falastes nesta noite, Tu tocastes o nosso coração com a Tua palavra nesta noite, e Tu nos destes uma promessa que os que choram serão bem-aventurados, serão felizes, porque o choro não será em vão. O choro não será de rebelião, de revolta. O choro não será de amargura, mas será um choro de consolo. Aleluia. O choro será consolado. Aleluia. 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 Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, Tua palavra já prepara o nosso coração para receber o poder consolador do Espírito Santo, se movendo, se mexendo, movimentando-se em todas as áreas da nossa mente, do nosso coração, do nosso pensamento. Aleluia, 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 criando um estado de estabilidade, aleluia, de confiança, de fé, de maturidade, de esperança viva, de fé potente, de fé poderosa. Não é da pequena fé, mas é da grande fé, para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. Nos entregamos ao Teu Espírito Santo para que trabalhes de poder consolador em nossa estrutura física, emocional, psicológica. Pai, às vezes, aleluia, como falou o pregador, pastor, teu servo Romero, aleluia, às vezes sentimos como que se uma faca estivesse entrando no nosso corpo, e logo o músculo começa a sentir-se atrofiado, e as dores que incomodam quando nós mexemos o corpo, ou o pescoço, é toxicólogo, é dores nos termos. Pai bendito, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, mas nesta hora o poder consolador do Espírito Santo vai entrando, vai agindo, vai operando, vai nos tirando dessa imobilidade de dores, de espetos. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Ti, Senhor. E no poder do Teu nome, Senhor, vamos sentir o gozo da bem-aventurança, porque vamos ficar felizes pelo operar, pelo agir consolador do Espírito Santo. Recebemos como de Tua boca a palavra: bem-aventurados são vocês que estão chorando, porque vocês já serão consolados, já estão sendo tratados pela consolação do Espírito Santo. Receba, minha irmã, receba, meu irmão, este poder especial. Aleluia. Não há remédio que tenha essa fórmula. Não há fórmula de laboratório nenhum que tenha este poder. Somente o Espírito Santo tem este poder. Ele foi chamado de um consolador. Aleluia. Receba a virtude do Espírito. Receba a virtude do Espírito. Receba o toque do Espírito. Aleluia, aleluia. Você vai voltar para a sua casa. Você vai voltar para a sua jornada. Aleluia, aleluia, aleluia. Totalmente consolado, confortado, e novas ideias brilharão. Aleluia. Novos pensamentos virão existir. Oh glória, glória, glória. Boas notícias vão chegar, portas vão se abrir. O Espírito Santo trabalhando por dentro e os anjos cumprindo uma missão por fora. Grande é a obra de Deus nesta noite. Como é bom a gente estar aqui. Obrigado, Senhor, por este momento. Leva-nos em paz aos nossos lares. Abençoa, Senhor, a Esther, a Júlia e o Davi, o Daniel. Pai, quando veio para passar as férias,
Abençoa o pastor Flávio que ficou ali, Senhor, em Curitiba. Abençoa a irmã Luana que vem aqui tocar a sua empresa. Abençoa a irmã Deusuíte na recuperação da operação de sua vista. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada irmão nesta noite. E todos nós vamos sair daqui abençoados, agradecidos, aguardando o Senhor, aleluia, aleluia, a boa notícia chegar diante de nós, bater na nossa porta, chegar na nossa casa, chegar no nosso coração. Quem sabe esta noite o anjo do céu vai vir e falar em sonhos como falava com José. Aleluia, 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 aleluia. O poder consolador do Espírito fará com que a multiforme graça de Deus venha agir de uma maneira que a gente não espera, que a gente não desenha, que a gente não sabe nem como vai acontecer. Aleluia. Não se pode estabelecer, não se pode desenhar, não se pode afirmar, só podemos crer e esperar com fé, porque vai acontecer. A boca do Senhor falou conosco nesta noite. Portanto, saia com a sua viva esperança, esperança vivificada e o seu coração abençoado, em nome do Senhor Jesus. Queridos, amanhã é de tarde, não sei se a irmã Ruth falou, né? A gente pode se encontrar, a gente vai marcar para a gente estar lá fazendo uma oração lá na casa do irmão Emmanuel, que fica numa passagem depois da Quintino Bocaiúva, entrando pela Parequis. E nós vamos lá, acho que 5 horas, a gente vai estar chegando lá para fazer uma oração, cantar os hinos e abençoar o irmão. Pai, em nome de Jesus, incluído está todos esses pedidos na Tua presença, cada necessidade, cada momento, e o Teu nome seja glorificado, com a bênção, com a resposta, e para a glória de Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor, nosso Deus e Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus, seja com todos os irmãos, e todos podem dizer amém. Paz do Senhor Jesus. Vamos cantar? Parabéns para você, pela linha nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva Maria! Opa! Tá, tô de bicicleta. Pastor Miguel, eu aproveito.